Construa o seu próprio barco ou viva a vida inteira sendo escravo dos outros. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Meu pai ele trabalhava das 5 horas da manhã até as 6 horas da tarde, todos os dias, segunda a sexta-feira. Sábado ele trabalhava até as 2 horas da tarde. E meu pai era um cara que tinha muita experiência ao ponto de não ter faculdade de engenharia, mas ser considerado um engenheiro da Panko. Panko é uma empresa de confeitaria, bolo, doce, essas coisas. E meu pai era responsável pelo setor das máquinas. Ele é quem fazia as máquinas de embalagem da Panko, né? E eu vi meu pai a vida inteira sair cedo, chegar tarde, cansado, fim de semana. O que mais me deixava maluco era quando a gente ia pra praia, 2, 3 horas de viagem para Ubatuba no trânsito, e de repente o patrão ligava e falava: a máquina parou de funcionar, você tem que voltar para cá. E meu pai largava tudo para ir lá trabalhar e fazer. Afinal, ele era o único que sabia fazer. Mesmo sem faculdade de engenharia, mesmo sem nenhuma qualificação, como diria um tio que eu tive, o canudo, né? Sem o diploma, meu pai conseguia dar conta. Isso é a maior prova de que qualquer pessoa que se dedica, que estuda, que vai atrás, consegue fazer qualquer coisa. Não é um título, não é uma faculdade que vai fazer você ser mais ou menos autoridade, mais ou melhor, mais ou menor, maior ou menor. E o que eu quero trazer de mensagem para vocês com isso? Meu pai ele trabalhou a vida inteira dedicado a uma empresa que, graças ao bom Deus, nos financiou muita coisa boa, nos proporcionou uma escola particular, uma casa boa para morar, uma casa na praia para ir no fim do ano. Não é todo mundo que tem isso, mas eu vejo que a preocupação maior do meu pai sempre foi em cooperar para que a Panko desse certo. E aí é onde entra a história do barco, tá? Eu, Gabriel, tentei várias vezes navegar em outros barcos. Eu, com 14 anos de idade, com 12 anos eu já vendia pulseira na escola, vendia minhas coisas de casa, uma ou outra que eu não usava mais, fazia troca, né? Eu queria uma corrente de prata, então eu vendia alguma coisa em casa que eu não tinha, que eu não usava mais, uma peça de computador, ou uma roupa, ou uma blusa, alguma coisa que eu tivesse ali. Fazia pulseiras na escola e vendia. Com 14, 15 anos, eu entrei numa empresa de call center, trabalhei lá, acho que foi uns 6 meses, 8 meses. Depois trabalhei de motoboy, trabalhei com muita coisa, já ensaquei terra, já fiz um pouco de tudo. Só que, cara, eu nunca me senti bem fazendo essas coisas. Não pelo trabalho, mas por saber que, pô, se eu estou fazendo isso para fulano, por que eu não faço isso para mim? Só que é o seguinte, quando você vai construir o seu próprio barco, quando fulano foi construir o próprio barco dele, ele precisou de recursos. Então entenda, você que trabalha, CLT, fechado, em qualquer lugar, que faça algo para levantar recurso, entenda que isso não é pro seu mal. Tá tudo bem você fazer, desde que você não permaneça nisso. Meu pai passou uma vida inteira trabalhando para Panko e chegou um momento em que, mesmo ele fazendo tudo isso que eu te falei, ele já estava há muito tempo ganhando um salário muito alto e já estava com uma idade avançada. Olharam para ele e falaram assim: você não serve mais. Então esse vídeo é para que, antes que alguém chegue em você e fale assim, você não serve mais, você entenda que o CLT ele é bom como uma ajuda de custo para você poder pagar sua comida, seu aluguel, sua casa, enquanto você constrói o seu barco. Você não pode ficar só navegando no barco dos outros, porque senão para sempre você vai ser escravo, você vai ser tripulação, você vai ser alguém que tem que trabalhar para que o dono apenas mostre a direção, mova o timão. E esse que é o ponto. Você tem que ser a pessoa que move o timão. Você tem que estar na direção da sua vida. Só que a gente aprende desde berço que nós temos que andar setorizados, nós temos que andar um atrás do outro. Essa ideia industrial, sabe, que é entregue dentro da sala de aula, onde coloca
classes, você como menor, maior lá dentro e tudo mais. Hierarquia não é o problema. O problema é a forma com a qual o ensino, a educação hoje no Brasil e no mundo, não no geral, mas vou falar mais do Brasil, que é onde eu vivo e que eu conheço, faz com que você acredite que você precisa estudar para ser bem remunerado. Se fosse assim, não existiria gente que sabe menos do que você ganhando mais do que você hoje, não é verdade? Então não se trata do quanto que você sabe para que você possa ganhar muita grana, do quanto que você acumulou de conhecimento acadêmico, diplomático. Eu, Gabriel, acredito muito no que diz no livrinho preto. Nós somos mordomos deste reino, administradores da riqueza. Tudo nos foi dado para que nós possamos administrar isso da melhor maneira e todos desfrutar do recurso. Em comum união, esse é o poder da comunidade. É para isso o compartilhamento, aonde a gente se ajude de forma mútua. Só que isso não existe mais, porque a gente foi condicionado a acreditar que é cada um por si, oferta e demanda, vende caro, quem tiver tem, quem não tem que se lasque, o que importa é não faltar para mim. E meu pai, mesmo tendo dado a vida na Panko, se dedicado tanto aos donos, foi mandado embora por conta dessa condição do salário, de tudo que estava acontecendo lá dentro da empresa. Eles queriam cortar gastos e a primeira pessoa que saiu foi ele. Meu pai, desolado, depois de ter entregue uma vida inteira para essa empresa, ficou sem saber o que fazer. Ficava em casa, maluco, falando, pô, pra que eu sirvo? Como que eu posso me tornar útil? Afinal, ele desde os 14 trabalhou, começou como marceneiro, engraxate, depois marceneiro. E ele em casa, entediado, vendo tudo isso acontecer, sem entender o porquê isso aconteceu, começou a procurar emprego e tudo mais, mas ninguém pagava a mesma coisa, o trabalho era diferente, ele já estava descontente com isso. Então, entenda uma coisa, cara. Cuidado com essa sua ordinariedade, se é que existe essa palavra. Não seja tão ordinário. O próprio livro preto diz, não seja demasiadamente bom nem demasiadamente mal, entenda as coisas. Não é errado você sair de um emprego que você está há 20, 30 anos. Errado é você permanecer 20, 30 anos no mesmo lugar, construindo o barco dos outros, e na hora que você precisar velejar, ele fala, desce. Só quero minha família aqui. Se você tem algum amigo que fala assim, o patrão tá rico, trocou de carro, viajou esse ano. Então, é isso que acontece com a tripulação. Ela vê o dono do barco navegando, mas ela mesma não consegue navegar, porque ela não tem barco. No máximo ela tem um remo e uma madeira que o cara deu pra ela ficar sentada lá e falou, Tó, isso aqui pra você. O dono do barco nunca vai te dar o barco. No máximo, ele vai te incentivar a construir o próprio barco, se ele entender que você está afim. Então, quando você entra numa empresa, entenda que o trabalho, CLT ou não, serve como uma escola para você aprender a profissão, para você ver o que aquele empresário fez e trazer para si. Se você fizer a mesma coisa que ele fez, você vai ter a mesma posição que ele. A vida é sobre comprar comportamento, seja com sangue, suor, lágrima ou gordura. Sangue eu não me refiro a matar os outros, é dar a sua vida para. E meu pai perdeu o emprego, estava triste, pediu ajuda pro irmão, não conseguiu, o irmão estava se achando melhor que ele agora porque tinha um emprego, meu pai cada vez mais deprimido, até que a Panko decide recontratar ele pela metade do preço. Se você não é essa pessoa, se você não quer ser essa pessoa que vai ser recontratada pela metade do preço, se você não quer ser essa pessoa que é desvalorizada por uma empresa, aprenda desde o início, desde o primeiro dia que você entrar na empresa, a se valorizar. A entender que sua hora, seu tempo não é à toa, e se você está lá, você pode aprender. Aprenda com o faxineiro, aprenda com o secretário, aprenda com o chefe, aprenda com todos. Esteja disposto a relacionar-se com as pessoas. É isso que vai te levar para outro nível, vai te dar ideias, vai te dar repertório cognitivo, capacitando você a construir o seu barco. Mas eu trabalho o dia inteiro, Gabriel, você não sabe como que é, eu chego em casa cansado, só quero descansar. Se
se você tem esse pensamento, esse vídeo é pra você. Por favor, não pare de assistir, continue vendo. Porque é o seguinte, cara, se você não construir o seu barco, quem é que vai? Então, entenda uma coisa, cara. Colocaram na sua cabeça que você vai precisar trabalhar uma vida inteira para poder ter qualquer coisa e que por conta de você trabalhar de segunda a sábado, domingo é o dia do descanso, ou segunda a sexta, quarta-feira você já tem que começar a aliviar, sabe? Se acomodar um pouco mais, já é dia de curtir, de beber, ver os amigos, descansar, não fazer nada. Afinal, você fez muito até agora, trabalhou pra caramba, então é justo, né? Eu mereço descansar. Se você está achando que você merece alguma coisa, você precisa trabalhar um pouquinho mais o seu merecimento, a sua gestão emocional. Eu não desacredito que você mereça, você realmente merece o mundo. Só que, de que adianta ganhar o mundo e perder a própria vida? Não faz sentido, né? Então, eu te convido hoje a olhar com uma nova perspectiva. Não estou te falando que o meu caminho é o correto, o único, o certo. Estou te trazendo uma nova perspectiva e se isso fizer sentido na sua vida, que seja uma semente e isso possa gerar frutos e trazer benefícios para ti, assim como trouxe para mim. Que, como te disse, trabalhei por um período, aprendi algumas coisas e passei a trabalhar para mim. Minha primeira profissão que eu trabalhei para mim foi motoboy. Muito desvalorizado no mundo inteiro, mas me trouxe até aqui. Dou graças a Deus por tudo que eu aprendi, o tanto de lugar que eu rodei, o quanto de pessoa que eu conheci, quanto eu me relacionei. E isso sem a necessidade de me curvar para ninguém. Esse que é o ponto. Não é errado você ter humildade e aprender com quem sabe mais do que você. Entenda isso que eu quis dizer. Se curvar é, eu dependo desse emprego, eu dependo dessa empresa, eu dependo desse lugar para comer, para viver, para trabalhar, para tudo. Não, cara. Eu te convido hoje a sair desse jugo de dependência. Você só depende de você e de Deus. E Deus está dentro de você, então você só depende de você. Até porque Deus já fez todas as coisas e deu para o homem. Agora, cabe a você administrar. Eis que te põe à frente a bênção e a maldição, assim disse o Senhor. É você que escolhe o caminho. A vida é feita de escolhas. Então, se você escolher uma vida inteira trabalhar para construir o barco dos outros, como é que fica você no fim da vida? E quando essa pessoa decidir partir? E se essa pessoa mudar o rumo? E se essa pessoa de repente decidir não fazer mais o que ela está fazendo? Como que fica a sua vida? Não fica, né? Então, o motivo desse vídeo é um convite para que você não desperdice o seu tempo, não desvalorize a sua vida, construa o seu barco. Mas Gabriel, como que constrói o meu barco se eu preciso de dinheiro, de recurso, trabalhar, cuidar dos meus filhos? Você tem força aí, não tem, guerreiro? Guerreira? Semeador, semeadora? Busca dentro de você descobrir suas habilidades, no que você é bom e como que você pode servir a sociedade por isso. E se você olhar para o seu emprego com mais carinho, com mais amor, você vai entender no que você é bom e o que você pode replicar para a sociedade. Aprenda com seu patrão, diga a ele que você quer aprender, ou se não, diga a ele que você precisa de mais tempo. E se nenhum dos dois acontecer, no seu tempo vago, velho. Sim, é no seu tempo vago que você vai ter que construir seu barco. Ah, mas eu tô cansado, eu quero sair do... Você escolhe, cara. É suas escolhas. Se você construir o seu barco logo, eu te garanto que no futuro, nos seus 30, 40 anos, você vai estar de boa navegando. E tendo gente para navegar com você. E se você for uma pessoa que ensina outras pessoas, você vai ter mais braço. Então, se em 8 horas você ganha R$100, se você tem mais 10 pessoas trabalhando com você, você ganhou 1.000 nessas 8 horas, certo? E é isso que o empresário faz. Ele tem uma ideia, ele enxerga uma direção, ele te guia num sonho compartilhado. E que se você entrar no sonho compartilhado, você se beneficia disso. Agora, se você acha que o sonho é só do dono, dificilmente você vai buscar se aprimorar, entregar algo melhor, fazer algo bom, se dedicar. E, consequentemente, você não vai conseguir colher algo bom disso. Novamente, escolhas. Então,
Por que você hoje não vê qual que é o seu tempo vago? Em vez de marcar o próximo rolê de sábado, já marca o que você vai estudar no sábado, que vai te capacitar a ter mais recurso com isso. Ganhar muito tende a aprender mais. É consequência do quanto você sabe mediante algo que possa ser útil para alguém. É sobre servir. Se você serve, você é útil. Se você é útil, você é quisto. Se você é quisto, vão te chamar para todos os lugares. Não vai te faltar oportunidade. Ninguém ama o inútil. Ninguém ama quem não faz. Ninguém ama quem só reclama. A gente pode até gostar, mas chega uma hora que vai cansando isso. Então, por que não investir no maior recurso que você tem? Aliás, se eu te fizer uma pergunta agora, deixa no comentário se for o caso. Qual que é o seu maior recurso? Qual que é o maior bem que você tem hoje na vida? São seus pais? Seus filhos? Sua esposa? Sua namorada? A sua casa? O seu carro?